Olá, boa noite aos amigos do canal do CBCP no Facebook. Hoje é dia do Papo com João, histórias paralímpicas por contar. A cada semana, um convidado especial é entrevistado pelo presidente do CBCP, que também é idealizador do quadro, nosso querido João Batista. O entrevistado de hoje é o professor Alessandro Tozin, treinador da seleção masculina de goalball do Brasil. Alessandro uniu o conhecimento acadêmico e científico e conquistou importantes títulos auxiliando o Brasil a ser respeitado mundialmente no goalball, uma modalidade paraolímpica destinada a pessoas com deficiência visual. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações, que serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. Para aqueles que não conseguem nos enxergar, a tela da entrevista será composta por 3 quadros. Um em vídeo, um à esquerda com João Batista, um senhor com idade mais avançada, cabelos grisalhos, veste camiseta polo cor bege. No centro, nosso convidado, o Alessandro, um jovem de meia idade, que veste camiseta azul e gola amarela. E à direita, o tal, nosso intérprete de Libras, para o envolvimento da comunidade surda que nos acompanha. Ele é um jovem que veste camiseta preta. No canto superior esquerdo da tela estará inserido um destaque na forma de curvas, nas cores verde e azul, com o logotipo do quadro mais à esquerda. O símbolo do CBCP estará inserido no canto superior direito da tela. Desta forma, convidamos para ingressar à sala aqueles que irão comandar o quadro de entrevista de hoje. João Batista, a tela é sua. Obrigado, Sileno. Ficando cada vez melhor, hein? Além do nosso intérprete para Libras, hoje tivemos aí Sileno, fazendo aí a identificação aí, nossa. Tozinho, queria dizer para você da minha enorme satisfação em recebê-lo aqui, nesse quadro que a gente está fazendo desde o ano passado, Papo com João, histórias paralímpicas por contar, e recebendo sempre pessoas muito importantes, com contribuição expressiva para o desenvolvimento do esporte de pessoas com deficiência no nosso país. Eu não procuro ousar apresentar as pessoas que são as nossas convidadas, por conta de que são currículos extensos. Então, eu deixo isso para ti. Não use de modéstia. Boa noite a todos. Na verdade, né, João, a honra é minha, porque estar podendo falar com você é um sonho de qualquer profissional que trabalha com esporte para pessoas com deficiência, porque você é o criador de tudo isso. E a admiração é muito grande pela sua pessoa, por tudo que você fez e por tudo que você faz pelo esporte para pessoas com deficiência. Então, é uma honra eu poder contar um pouquinho da minha pessoa, contar um pouquinho do goalball brasileiro, como que anda, para você. E você faz parte dessa história também, né, João? Porque tudo começou lá na Andef, né? Eu comecei como técnico lá na Andef no ano de 2009. Então, para mim, é um prazer. Para quem não me conhece ainda, né? Então, eu sou treinador da seleção brasileira masculina de goalball. E ao longo dos anos aí nós conquistamos alguns títulos bastante expressivos no cenário mundial. O primeiro grande título, né, João, foi em 2011, os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que a gente estava numa disputa decisiva ali com os Estados Unidos e Canadá para ver quem classificava para Londres, porque ninguém tinha vaga. Então eu falo que a partir desse momento foi um divisor de águas para nós, porque foi o primeiro título do Brasil internacional com a conquista da medalha de ouro. E eu sempre falo para os meninos, e eu falo isso constantemente nos treinamentos, que atleta de alta performance precisa gostar de ouvir o hino nacional. E eles aprenderam a ouvir isso. Então, eles gostaram dessa ideia de ouvir o hino nacional a partir desse momento, né? E, graças a Deus, nós estamos ouvindo com bastante frequência. Aí nós conquistamos a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres, que foi aí acho que a maior conquista do goalball brasileiro. O interessante dessa medalha é que nós perdemos a final
e por 8-1 para a Finlândia, né? E em 2014 nós fomos para o Campeonato Mundial na Finlândia e nós ganhamos de 9-1. A gente brinca que a gente deu um de lambuja para eles. Esse feito a seleção brasileira não conseguiu devolver à Alemanha ainda, né? Não, ainda não. No futebol. E não vai conseguir tão já, pelo jeito, hein, João? É difícil. Difícil. Mas vamos lá, siga. Aí, em 2015, nós conquistamos o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, né? Numa final que ali a gente realmente entendia que o global brasileiro estava num nível bastante diferente, porque a final, praticamente, nós conseguimos atropelar ali os Estados Unidos na final. Aí, em 2016, 2015, né, 2016, nós tivemos duas conquistas ali, uma foi o evento teste, né? E o interessante do evento teste, João, foi que depois de 2014, no Campeonato Mundial, nós só participamos dos Jogos Pan-Americanos, e aí nós ficamos 1 ano sem competição. E aí nós fomos para o evento teste, aí nós somos campeões do evento teste, e a medalha de bronze na Paralimpíada do Rio, 2016, a segunda medalha do global brasileiro em Paralimpíada. Aí, em 2017, nós conquistamos o Campeonato Pan-Americano. 2018, bicampeonato mundial, que foi na Suécia, a final contra a Alemanha. 2019, o tricampeonato dos Jogos Pan-Americanos. E junto a isso, né, esses são os campeonatos oficiais, né, João? E também tiveram algumas conquistas, por exemplo, o bicampeonato do Malmo Cup 2018, 2017 e 18 e 19, nós conquistamos o Malmo Cup, que é uma competição, é um campeonato mundial reduzido, né? Somente com 10 equipes e 10 equipes muito qualificadas. Então, nós conquistamos as 2 últimas edições do Malmo Cup, nós somos campeões também. E paralelo a isso, né, João, ao papel aí de treinador esportivo, eu falo que eu tenho três funções. A primeira delas é ser professor de educação física, né? E eu trabalho hoje ainda num programa de esportes que a gente tem aqui, eu sou de Jundiaí, aqui em Jundiaí tem um programa que se chama PEAMA, e eu dou aula no PEAMA lá de iniciação esportiva, de iniciação esportiva do karatê para o pessoal, para um grupo de deficientes visuais e deficiência intelectual. Eu dou aula na faculdade aqui em Jundiaí, numa faculdade em Araras, com as disciplinas de educação física adaptada, de esportes adaptados, e eu acabei de concluir agora, né, eu estava numa função de pesquisador também, né, que eu estava concluindo o doutorado, e sou doutor fresco, faz 1 semana que eu defendi o doutorado, mas o que a gente ama, né, João, isso é indiscutível, está na quadra, isso é indiscutível. Se pudesse largar tudo e só ficar na quadra, com certeza eu faria isso, porque tá com os atletas, ver o desenvolvimento deles, o quanto que eles evoluíram e querem evoluir, o quanto que eles são focados para a gente é fundamental. Ô Tozinho, bom, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui ao longo da nossa conversa de todos esses assuntos que você aborda, quer dizer, de como o goalball se desenvolve assim com tanta rapidez no nosso país. Temos aqui um dos melhores jogadores de goalball do mundo, né? Jogando pela equipe, mas destaque. Vamos falar aqui, eu acho importante que a gente possa falar do papel da academia, das universidades no desenvolvimento do esporte de pessoas com deficiência. Eu acho que é fundamental. Não fosse a academia, a gente também muito pouco teria produzido para o dispor de pessoas com deficiência. E vamos falar da modalidade, né, do goalball, que muitas pessoas, eu acho que ainda não conhecem, e das modalidades praticadas por cegos, talvez a que tenha o maior número
de participantes, né? Por conta dos benefícios todos que o goalball traz, né? Ou desenvolve, ou aprimora para a vida das pessoas cegas, né? As outras modalidades de esporte, elas têm adaptações, né? De modalidades convencionais ou olímpicas. O goalball não, né? O goalball é uma modalidade específica para cegos enfim, contribuindo muito para o resgate da cidadania, para a autonomia, né, da pessoa cega. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é o goalball? Então, eu vou tentar explicar primeiro o que é o jogo, né? Então, o goalball, ele foi criado em 1946 por um austríaco e um alemão, João. Austríaco e alemão. Hans Lawrence e Seth Heydel. Com o intuito de reabilitar pessoas que adquiriram a deficiência no período de guerra. A deficiência visual, né? Ao longo dos anos, a modalidade foi passando por algumas transformações, né, como é um processo natural que acontece no esporte, em questões de regras, em questões de velocidade de jogo, né, foi modificando bastante. Por isso, João, que eu sempre falo hoje, esporte de alta performance, que é o nosso caso, não se faz sem dois fatores importantes. O primeiro deles é verba. Não se faz esporte de alta performance sem dinheiro. Isso é fato. Por quê? Por mais que você pense em desenvolver uma equipe, mas a equipe tem que estar em cenário, em competição em âmbito internacional. E para isso, envolve verba. Então é fundamental, né, todo o trabalho que é feito aí no Comitê Paralímpico, a CBDV, tudo que faz para que a gente possa trabalhar em alta performance. Então, isso é um ponto fundamental. E não se faz esporte paralímpico sem ciência. Hoje, nós temos que estar atrelado a ciência ao esporte. No qual sentido? A gente ter pessoas para que a gente possa avaliar nossos atletas. E quando eu falo em avaliar, nós vamos ter dados. E um fator importante, não adianta nada eu, treinador, ter os dados e não saber o que eu vou fazer com esses dados. Eu tenho que transformar dados em performance esportiva. Isso é fato. Então, a partir do momento que eu estou lá, com o departamento de fisiologia do CPB, que eles me passam todas as informações e a gente chegou num bom senso do que é interessante a gente avaliar nos nossos atletas, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho que transformar isso em performance esportiva. Então, esses dois pontos são fundamentais. E só para a gente ver o quanto que é importante ciência, né? Hoje a gente vê o Brasil como uma das grandes potências em publicação científica de artigos atrelados aí ao esporte para a pessoa com deficiência. Então, a gente vê o Brasil também se destacando nesse cenário. E isso faz com que cresça o tempo todo. Tem um trabalho de estrutura que está sendo feito junto ao CPB, junto à CBDV, que nos está nos dando subsídio para treinar, para disputar competições, e ao mesmo tempo nós estamos conseguindo avaliar os atletas, transformar, fazer com que os atletas ganhem performance e rendimento esportivo. Junto com isso, nós desenvolvemos um trabalho de análise estatística. Ou seja, jamais se pensava, né? Pô, o goalball vai ter análise estatística. Não, nós temos lá um analista de desempenho, o professor Altemir, que está lá desenvolvendo, e a gente transforma esses números em rendimento dentro de quadra. Então, isso é fundamental para que a gente possa gerar performance, né? Mas a gente tem o outro lado do esporte. Nós estamos falando numa seleção brasileira que está ali, né, que tem toda a estrutura para trabalhar. Mas e os clubes? E outro fator, quando a gente pensa no clube, claro que a gente vê que muitas vezes é mais difícil para uma entidade, né, João? Você ter equipes, desenvolver, estar em competição, a gente vê que é isso. Mas hoje, João, a gente tem a capacidade de ter um dos maiores campeonatos de goalball do mundo.
E quando a gente pensa em performance, vamos só associar isso um pouquinho ao esporte olímpico. O vôlei brasileiro não é o que é à toa. O vôlei brasileiro tem um campeonato nacional muito forte. Ou seja, os atletas dentro do país, eles competem em alta performance. E o que aconteceu com o goalball brasileiro? Nós estamos passando por esse processo. A gente vê o campeonato nacional brasileiro, um campeonato muito forte. Os atletas vão treinando, competindo nacionalmente em alta performance. E isso vai fazendo com que cada vez mais se exija mais. E aí a gente vai criando atletas com mais base para a seleção brasileira. Então isso é um fator fundamental. A gente ter competições fortes dentro do nosso país. Você sabe, Tozinho, bom, a gente vai falar ainda bastante aí do goalball aí, para explicar para as pessoas o quanto ele é importante para a pessoa cega. Mas essa questão do voleibol, eu tive a oportunidade, dentre as coisas que Deus me proporcionou, né, ao longo de minha vida, de dar vida ao voleibol paralímpico aqui no Brasil, né? Eu fui o primeiro presidente. E os meninos não sabiam nem fundamento, né? A gente precisava começamos do zero. Uhum. E eu tive assim, a grata surpresa de ser recebido de braços abertos na CBV, na Confederação Brasileira de Voleibol, pelo Dr. Ari Graça, que hoje é o presidente da Federação Internacional, que abriu lá para mim as portas da CBV para que a gente pudesse desenvolver o voleibol. Então, isso tudo que você está falando aí, eu vivi lá na prática, né? Com as seleções masculina e feminina de voleibol no centro de treinamento de Saquarema, né? Bernardinho era o treinador da seleção masculina e usava de todos esses instrumentos que você coloca aí, instrumentos científicos, né? Para você ter uma ideia, as pessoas devem se lembrar, aí tinha um programa nas tardes de domingo, no próprio Faustão, eu acho, que chamava-se Olimpíada, né? E tinha atravessar a corda, né? Com aquele canhão atirando as bolas para que o sujeito caísse num lago. Uhum. O Bernardinho tinha lá, ou tem ainda, lá no centro de treinamento do voleibol, um canhão. Uhum. Em que se alimenta, as bolas são ali alimentadas, ele regula a velocidade da bola, a velocidade que ele quer, e de cima para baixo. E o sujeito tem que recepcionar, tem que fazer a recepção da bola e jogar na mão do seu companheiro. Né? Os equipamentos, hoje o CT tem uma academia fantástica, né, para o treinamento. Lá no CT do vôlei, da mesma maneira, os equipamentos apropriados para o tamanho dos atletas. Né? Quer dizer, você tem sujeito com 2 metros, com 2 metros e alguma coisa. É a mesma coisa que as pessoas com deficiência, né? Quer dizer, você precisa de ter equipamentos adequados, né, a essas pessoas. Então, eu fico muito feliz que você tenha toda essa estrutura, né, para fazer com que o nosso goalball seja aquilo que é, né? E eu acho que a gente vai chegar muito mais longe do que já chegamos. Não somente com a sua condição de treinador, né, da seleção, mas com o material humano, né, que você tem. Você falou aí dos clubes, né? Quer dizer, uma coisa é a seleção e o treinamento no CT. Outra coisa é o clube da base lá, sem muitas possibilidades,
dependendo muitas vezes de recursos para poder, enfim, manter a sua própria sede quando tem. Eu acho que esse é o papel do CBCP, né? A gente criou o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos justamente para poder proporcionar a que os clubes de base sejam aquilo que sempre foram, fornecedores de material humano para o esporte de altíssimo rendimento. Mas vamos voltar lá no goalball. Vamos voltar. Olha que legal que é isso, né, João? Como é importante toda essa formação, toda essa base. Hoje, dos 7 atletas que estão na seleção brasileira hoje, 5 vieram da categoria de base. Ou seja, do trabalhinho que foi feito lá na instituição, com os professores que vão batalhando diariamente para, né, tentar ter uma equipe competitiva, e aí a gente vai observando e vai trazendo um, vai trazendo outro, e é isso que eu gosto de fazer muito, viu, João? Sempre trazer uma molecada nova para estar conosco, né? E olha como isso dá certo, né? Como a gente cria perspectiva com os atletas, né? Nós temos Alex Melo, que veio da geração de 2013, nós temos Romário, né, que veio de uma geraçãozinha um pouquinho antes, porque o Romário fez o processo inverso, né? Ele foi para a seleção principal, depois voltou para a seleção de base, foi o processo inverso com ele. Nós temos José Márcio, que veio da categoria de base, e José Márcio é muito legal, e eu vejo hoje o José Márcio como o jogador mais completo do mundo, João, tanto defensivamente como ofensivamente. O Leomon é o craque, o cara que decide, isso é fato. O Leomon é um talento em pessoa, mas em relação a ser mais completo, o Parazinho hoje é o cara mais completo que tem. Por quê? Porque ele é muito bem fisicamente, ele é muito bem defensivamente, muito bem ofensivamente. Então, é um cara que mantém uma estabilidade nas competições muito alta. Dificilmente é um cara que desequilibra. E esse moleque foi descoberto numa situação que eu estava numa competição em Campo Grande. E ele era reserva na equipe dele. E aí eu estava, no momento ali, eu estava lendo alguma coisa e eu ouvi uma batida de bola. Eu, na hora, perguntei, quem que bateu essa bola? Aí mostraram, foi aquele moleque ali. Eu fiquei observando, eu falei, opa, diferente. Eu encostei nele e falei, como você chama, garoto? Ele tinha uma vozinha fina, né? Ele falou, José Márcio. E aí eu falei, pô, você é um moleque diferente, você não quer ir treinar com a seleção, não? Ele falou, nossa senhora. E aí nós o trouxemos, ele foi o único atleta, João, com 16 anos, que aguentou treinar 5 sessões de treino seguidas, sem cansar. Falei, meu, esse moleque é um fenômeno. Aí nós temos a sorte, né, do SESI ter uma estrutura muito boa hoje. O Diego levou ele para o SESI e ele virou esse fenômeno que ele é hoje. Ele é um atleta muito completo, né? E o mais legal que a gente não pensa, né, João? O que o esporte pode proporcionar para a pessoa com deficiência. Esse garoto, ele saiu lá de Belém, 5 quilômetros para trás, 5 horas para dentro de Belém lá. De barco. De barco. Ele veio para São Paulo, passou a treinar, passou a ter um salário. Hoje, ele tem a casa dele, o apartamento dele, ele tem o carro dele, que a esposa dirige, ele tem o filhinho dele, ele se formou agora na faculdade. Coisa que, se não tivesse o esporte na vida dele, não ia acontecer nunca. E eu acho que esse é um papel fundamental para nós que somos professores. Nós não podemos deixar de estimular os moleques a estudarem. Quando eu cheguei na seleção, nenhum deles estava no ensino superior. Aí veio o Zé Roberto, que era formado. Hoje, nós temos 4 atletas fazendo ensino superior. O Parazinho que se formou e tem mais 3 lá. Ou seja, a universidade é extremamente importante para essa pessoa. Ele tem que pensar no pós-carreira.
ele tem que pensar que a partir do momento que ele está se desenvolvendo cognitivamente, isso vai complementar no jogo. Que quando a gente exigir uma tarefa que exige mais cognitivamente, ele vai estar preparado para responder. Então, eu acho que isso é o outro lado que nós temos que fazer no nosso dia a dia. O papel de professor, não só o treinador que vai lá e exige performance, não, mas o professor que vai estar lá, que vai estar auxiliando, que vai estar colaborando para a vida dele. Eu acho que isso essas relações interpessoais vão fazendo com que a gente vá desenvolvendo não só o atleta, mas a pessoa. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho esse é o grande barato, né, do esporte de pessoas com deficiência. E eu já tive a oportunidade de conversar aqui com pessoas que vieram lá de trás, da década de 60, que puderam encontrar um caminho, né, para suas vidas pelo esporte, né? E eu fico assim muito feliz em lhe ouvir em relação a essa questão do incentivo, né, para que o atleta pense no pós-carreira, apesar de que no desporto das pessoas com deficiência, no desporto paralímpico, a vida desportiva ela é mais longa, né, ela é mais alongada, mas o cara tem que pensar lá na frente, né, porque senão vai ter dificuldade. E eu acho que são essas coisas que são assim, né, o grande barato, né, aquilo que nos apaixona, né, todos os dias, para que a gente possa proporcionar. Você diz uma coisa aí que é fantástica, né? A percepção, pela batida da bola, de que está ali um talento. Né? Exato. Isso é um negócio fantástico. Exato. Ô, Tozinho, eu queria que você falasse um pouco o goalball, né? Ele, bom, eu acompanho o goalball há bastante tempo. Tive a oportunidade de conviver mais com as meninas do que com os meninos. Mas, por exemplo, a questão da sensibilidade do tato, a audição, né, para saber de onde vem a bola, como é que a bola vem, o que isso também representa, não somente para a performance, para o atleta de ponta, mas também para a pessoa cega. João, antes eu posso só fazer uma homenagem aqui? Claro. A pessoa que me inseriu no esporte adaptado está aqui assistindo a nossa live, que é a professora Romilda Roncoleta, e toda vez quando eu vou dar uma palestra, eu tenho que citar o nome dela, porque ela foi a pessoa que me inseriu no esporte adaptado. Então, eu sou muito grato a ela, e sempre quando eu vou dar uma palestra, eu projeto uma foto dela lá. E agora... Parabéns a ela! Parabéns, professora! E agora eu não posso deixar de falar, mas eu estava defendendo o doutorado semana passada, e eu também comentei, e eu vi de cantinho de olho que ela estava chorando de emoção, e eu fico muito emocionado de falar dela também. Que bom! E tem outra pessoa também, o Cirão está aí, foi o Ciro que me apresentou o goalball. Foi o Ciro, eu falo para ele isso, foi ele que me apresentou o goalball em 2001. Foi. É um parceirão também. E, João, então, só voltando aqui, um dado importante, que às vezes as pessoas ficam assim, o cego ouve mais, né? E isso, na verdade, é uma grande mentira, né? Na verdade, o que acontece é o foco de atenção que está mudado. Nós somos visuais, o nosso foco de atenção está na visão. O cego, se ele não está enxergando, o foco de atenção dele está na audição. Então, isso é importante a gente saber, porque muitas vezes o cara que tem baixa visão, a gente tem que estimular essa questão da audição nele para o jogo.
Por isso que é extremamente importante a gente sempre treinar de forma que ele esteja em situação de cegueira, né? Com a venda certinho. A gente pode tirar a venda para criar algumas estratégias de correção técnica, correção tática, mas o tempo todo ele tem que treinar com a venda. Justamente para que a gente possa o quê? Que ele possa estar o tempo todo focado justamente no que envolve o jogo, que é a movimentação do adversário, a orientação da bola, né? A orientação dos companheiros. E a gente não pode esquecer que a fala, poder falar no jogo é fundamental. A gente não pode esquecer, nós estamos trabalhando com o esporte para cegos, eles não estão vendo. Se eles não se comunicarem em quadra, o jogo vai ficar difícil. Então, a gente estimular essa orientação dentro de quadra, para as pessoas que são treinadoras, tem que estimular. Claro que não tem que ser uma conversa que vai atrapalhar o jogo, mas tem que ser um diálogo que seja preciso. Esquerda, direita, avança, recua. O treinador também passar informações precisas. Eu tenho um tempo muito restrito para eu poder orientar meu atleta. Se eu ficar floreando, falar e não falar nada, não resolve. Eu tenho que ser preciso na minha fala. Então, isso, com o processo, né, de amadurecimento, o atleta ele vai desenvolvendo cada vez mais. Eles vão ficando muito mais perceptivos dentro de quadra, eles vão ficando muito mais... o pouco que eles falam, um entende o outro, e ao mesmo tempo, o treinador, quando está passando informação, ele também vai amadurecendo nesses quesitos, vai passando informações precisas. Eu não posso falar muito, o meu tempo é muito curto, eu tenho que ser preciso nas informações. E isso vai acontecendo o quê? A gente estuda, né, a formação do treinador esportivo e nós vamos ter aquele treinador que é o iniciante e o treinador que é o expert, né, que é o head coach, que vai evoluindo. E esses pontos para o goalball são fundamentais. É a gente conseguir fazer essa transição do treinador iniciante para o treinador expert. E esse processo maturacional vai acontecendo quando? Em competições, em vivências com a modalidade, e aí o treinador vai cada vez melhorando mais. Obviamente, João, eu tenho um dado interessante na tese, que é que o treinador de nível nacional, ele treina mais ou menos em torno de 8 anos que ele está envolvido com a modalidade. E os treinadores de nível internacional, eles estão envolvidos mais ou menos há 13 anos com a modalidade. Ou seja, o treinador de nível internacional, ele tem pelo menos 5 anos a mais de experiência do que o treinador de nível nacional. E por mais que seja, jogar goalball no Brasil é uma coisa, jogar goalball internacionalmente é outra coisa. E a gente precisa ensinar, né, e entender o goalball internacional para depois você começar a trabalhar com sistemas de evolução da equipe. Em 2010, João, que nós fomos para o Campeonato Mundial de Sheffield, na Inglaterra, né? Nós conseguimos a vaga, né, para o Campeonato Mundial no Pan-Americano, e foi o meu primeiro Campeonato Mundial. Então, a gente estava lá para trás, 11º, 12º mundo, nós entramos entre os 8. O que foi importante? Eu entender como que funcionava aquilo. Peraí, agora eu entendi como que funciona o Campeonato Mundial. O que eu, treinador, preciso fazer para potencializar esses caras, levar eles no mais alto nível? E foi justamente isso que eu fui fazendo. Eu já entendi como que funciona, agora eu vou para ser campeão. E foi o que aconteceu. Nós começamos a treinar para ser campeão mundial. E deu certo. Por quê? Porque algumas metodologias de treino têm que ser um pouquinho diferente do que você treinar para estar entre os 8. Treinar para ser campeão é um pouquinho diferente. Acho que essa é a ideia. Tozinho, bom, falando de treinamento, vamos continuar nesse papo aí do treinamento, porque nós estamos vivendo aí uma situação, né, de que o mundo parou em março, né, do ano passado, vivendo a pandemia, uma coisa terrível, né, uma doença pouco conhecida. Eu costumo dizer que a gente esperava uma guerra, um tiro,
bomba, né? E de repente, do nada, a guerra é invisível, né? O inimigo a gente não enxerga, ele causa danos terríveis, né? Irreversíveis, né? Irreversíveis muitas vezes, ceifa vidas, muitas vidas. Como é que está fazendo o goalball para treinar? Se é que vai haver também, né? Eu tenho muita dúvida sobre a realização dos Jogos de Tóquio. Eu vejo todos os dias, né, as pessoas dizendo, vamos para Tóquio, né, vamos para a Olimpíada, vamos para a Paralimpíada. Mas será que nós vamos ter mesmo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos esse ano? Já com um ano de atraso? Ô, João, vamos torcer para ter, vamos rezar para que isso aconteça, e também vamos esperar que eles façam um grande evento, né? Porque eu acredito que no Brasil nós fizemos um grande evento, uma grande Paralimpíada. Carlinha está aí, ó. Exatamente. Uma das responsáveis pelo sucesso do goalball brasileiro foi ela. Ela fez uma coisa. Hoje, no sábado agora, eu vou dar um curso para o pessoal de Portugal. E eu estava montando um slide e eu coloquei uma imagem que a gente vê a Arena do Futuro completamente lotada. Quando eu olho aquela foto, eu falo, será que nós vamos ver isso de novo? Né? Por quê? Porque a Carla fez um trabalho fenomenal. Fenomenal. E ela faz na CBDV, ela faz um trabalho fenomenal. É muita competência, João. E olha só que interessante, o goalball brasileiro hoje não é só respeitado dentro de quadra, mas se tem a pessoa que nos impulsiona dentro da IPSA, tá aí, é a Carla da Mata. Ela que leva o nosso nome dentro da IPSA. Ela é fundamental para a gente. Ô, João, o que nós fizemos? A partir nós tivemos as duas fases em 2020, né? Janeiro e fevereiro, e aí entramos na pandemia. E ali, nas duas primeiras fases, eu já vi um grupo muito forte, João, muito focados, todos eles. Isso é uma característica dos nossos atletas hoje, muito focados, muito. E eu com o Diego conversa muito, né, para a gente sempre fazer o melhor para os nossos atletas. E aí nós vimos, se a gente continuar nessa pegada, vai ser difícil segurar a gente. Isso mesmo, é essa realidade hoje. A gente sabe aonde a gente pode chegar, né, João? A gente tem que ser o mais realista. E a nossa realidade hoje é essa, de brigar pela medalha de ouro. Não dá para a gente fugir disso. É medalha de ouro. Essa que é a nossa ideia. E aí o que aconteceu? Aí entramos na pandemia. Quando entrou na pandemia, qual foi a nossa estratégia para não perder o foco? Foi a gente fazer treinos virtuais. Então, toda quarta-feira da semana, os atletas têm toda a programação de treino que eles faziam na sua casa, que o Diego mandava toda a preparação, e toda quarta-feira eu puxava um treino técnico para eles. Um treino técnico com ações físicas. E por incrível que pareça, o treino era muito puxado. Muito puxado. E aí, logo na primeira semana, quando nós começamos umas 2 semanas depois da pandemia. E eu puxei o treino, os caras ficaram mortos lá. Nossa Senhora! Eu falei, e é daí para cima, para a gente manter. Por quê? Porque isso fez com que eles continuassem treinando diariamente. Porque de quarta-feira tinha o nosso encontro. E isso foi fundamental, João. Fundamental, porque nós treinamos o ano todo dessa forma. Aí chegou em setembro, alguns atletas conseguiram voltar para o treino com bola. Então, alguns passaram a treinar com bola e alguns continuaram no treino virtual. Então, esse ano, quando nós voltamos, né, a nossa primeira fase foi de 1 a 15 de fevereiro, nós voltamos muito bem. Os atletas nos surpreenderam em relação... Foram 2 semanas de treino,
mas foi uma evolução do primeiro dia para o 15º dia fenomenal. Entendeu? Por quê? Porque teve o trabalho feito em casa, todo mundo cumpriu com suas obrigações. E aí começamos a primeira fase agora, dia 1º, eles muito focados novamente, muito focados. Agora a gente entra para a segunda fase, e esses 15 dias aqui, tem um grupo que está treinando com bola, tem um grupo que se ausentou de novo da bola, porque o pessoal da Paraíba, por exemplo, tá no vermelho, né? Não consegue treinar com bola. Então, a gente continua com os treinos virtuais. Então, eu dei treino para eles ontem, e dou treino, e semana que vem já volto. Foram as 2 quartas-feiras passadas, e semana que vem a gente já volta de novo para o CT. E como é que é o protocolo, Tozinho? A gente faz, eu fiz hoje, né, o PCR, o exame chato, hein? Esse é chato. Parece que o cotonete vem coçar sua nuca aqui atrás. É muito chato. Então, eu fiz o PCR. Hoje a gente tem que fazer o PCR 72 horas antes da viagem. Então, todo mundo fez ontem ou fez hoje? Todo mundo faz PCR. Pega o resultado na segunda-feira e todo mundo viaja na segunda. Então, a gente tem que apresentar o PCR, o teste, né, antes de entrar no CT. Aí entrou no CT, não sai mais. Lá, nós fizemos teste de olfato, teste que é feito de algumas coisas, tipo, no algodão, produto de limpeza, almejante, essas coisas, para a gente cheirar e ver perfume, para ver se todo mundo estava tendo olfato certinho. Então, nós fizemos esse. Tem muito álcool pelo CT, espalhado pelo CT o tempo todo. Então, é assim, a gente vai para o treino, volta para o seu dormitório, todo mundo. Treino, dormitório, poucos momentos, se tem alguma reunião, alguma coisa, a gente faz na quadra, tenta evitar de um ir para o quarto do outro ali, né? Então, cada um no seu quarto e vai indo dessa forma aí. Então, a gente tem um treino físico de manhã, ou treino com bola de manhã, aí todo mundo volta para o quarto, aí depois volta, almoça, né? Dentro do almoço, todas as refeições são feitas dentro do seu quarto, a gente recebe lá uma caixinha que vem toda a alimentação, o café da manhã, o almoço e o jantar, aí todo mundo almoça no seu dormitório, e depois aí vai para o treino da tarde. Está funcionando dessa forma. E o processo de desinfecção? Existe ou não existe? Muito legal, muito legal. O tempo todo que acabou o nosso treino na quadra, por exemplo, aí já está a moça da faxina e o cara que passa o ozônio, né? Que vai passando por tudo. Já passa em tudo, inclusive nas bolas, tudo. Tem álcool o tempo todo na quadra, então a gente vai o tempo todo higienizando as mãos. Quando vai para a academia, a gente recebe um ozôniozinho pequenininho. Então, a gente fica borrifando nos aparelhos antes de fazer e após. Então, a gente borrifa o ozônio, passa o paninho, aí o atleta faz o exercício, aí a hora que ele acaba, a gente borrifa de novo e passa o pano de novo. Então, tá muito bacana o protocolo, viu? Bem interessante e acredito que eficiente. Você sabe que é uma brincadeira, né? Eu sou de cresci aí pertinho de Jundiaí, né? Cresci em Campinas. Uhum. Nasci lá no interiorzão, lá em Itaiaçu, mas minha infância, adolescência, passei toda aí em Campinas. E na época em que eu estava aí, tinha muito futebol de várzea, né? Uhum. Jundiaí não era essa cidade desse tamanho que é hoje, imensa, quase emendando com São Paulo e com Campinas. Você sabe que hoje, João, Jundiaí é a segunda melhor cidade do Brasil para se morar, viu? Sempre foi uma boa cidade para se morar. Meu cunhado é daí, casado com minha irmã. Mas aí, lá na várzea, tinha um jogador lá do Bela Vista, lá do Taquaral, chamado Alicate. E o jogador de várzea, né, gostava de tomar, né,
Uhum. Aí diz que o treinador diz assim, pinga na área. Ele diz, onde, cadê? Agora tem álcool à vontade, né? Tem. Álcool não falta. Exatamente. Ô, Tozinho, vamos falar um pouco da tese do doutor Tozinho? Legal. Aí. Foi um momento muito, muito gostoso também, João, porque você pesquisar o que você gosta se torna muito mais fácil. Né? A gente tá pesquisando o que a gente está vivendo no dia a dia, né? Então, isso foi muito, muito gostoso e muito prazeroso. Claro, tem todo o desgaste de ficar lendo artigo, traduzindo artigo, não é fácil, né? Hoje, preza-se muito por tudo em inglês, né? Os artigos todos em inglês, não é fácil. E eu não sou um cara que domina a língua, então não é fácil, mas foi muito gostoso. Eu investiguei, né? Eu trabalhei com um contexto formativo de treinadores de goalball. E eu falo, isso só deu certo também, João, por estar nesse momento à frente da seleção brasileira, senão não daria certo. Né? Porque eu consegui pegar 40 treinadores internacionais. Destes, 12 são da Europa. Se não estivesse à frente da seleção, isso não iria acontecer. Conseguimos pegar 41 treinadores do Brasil. E aí nós dividimos em 2 grupos. Um grupo que foi constituído por treinadores de nível nacional. Então, o que significa esses treinadores? São os treinadores que competiram em competições regionais, estaduais e nacionais. E os treinadores de nível internacional são os treinadores que disputaram os continentais, mundiais, Jogos Mundiais, né, e Jogos Paralímpicos. Então, essa que foi a divisão da amostra da tese. Após a análise da entrevista deles, então nós chegamos no número de 47 treinadores de nível nacional e 34 treinadores de nível internacional. E aí, com a análise dos dados, que nós fomos identificando que o treinador de nível internacional ele tem mais experiência no quesito tempo, mas tem um dado interessante, né? Mas aí a gente vê também por causa do nosso país, que os treinadores de nível nacional, a gente tem muito mais vivências em esportes paralímpicos. Ou seja, no nosso país a gente tem bastante possibilidade, né, de passar por diversas vivências por causa das instituições. Lá, os treinadores de nível internacional não tem tanto essa experiência. Entendeu? Por quê? Porque a maior parte deles são treinadores que só trabalharam com uma modalidade paralímpica. Então, a gente vê o quanto que é importante também você ter essas diversas experiências dentro do esporte, né? Dentro do esporte paralímpico, porque ele pode levar isso para as outras vivências aí atreladas ao goalball, por diversas situações que envolvem a modalidade. Ele já pode ter passado por situações em outras modalidades. Um outro dado importante, João, que a gente estava discutindo antes, né? É a questão do pós-carreira. Nos treinadores de nível nacional, nós não temos nenhum treinador com deficiência. E aqui no Brasil a gente tem um problema também, né, do CREF, né? Aqui nós temos que ter a formação de educação física, tem que ter o CREF para poder exercer a função. No exterior não precisa disso. Então nós temos lá dos treinadores de nível internacional 5 treinadores que foram ex-atletas de goalball. Que aí o pós-carreira deles foram ser treinadores de seleções nacionais, que é o caso do treinador da Rússia, o treinador da Bélgica. Foram 5 treinadores que foram para o pós-carreira como treinadores da modalidade. Isso é um dado interessante. Só uma curiosidade. Qual é a classe desses treinadores? Quer dizer, eles são B1, B2? Não sei se é isso. Todos baixa visão, João. Todos baixa visão. Todos baixa visão.
E a única coisa que eu senti falta, João, que eu acho que complementaria muito na tese, os treinadores da China e Japão não quiseram participar. Eles alegaram o quê? O do Japão foi dificuldades da língua. Ele não fala inglês. E ele tem baixa visão. Então, ele não quis responder o questionário. E o da China, o que eu fiz com os questionários? Depois que nós passamos por uma validação do questionário, ele foi transcrito no português, no inglês e no espanhol. E aí eu enviava para os treinadores. O treinador da China, ele não respondeu por não ter domínio da língua inglesa e por não... Lá o satélite é outro, né? Não aceita a plataforma Google, que eu mandei no Google Forms. Então ele não conseguiu responder. E ele foi um cara, João, foi muito legal. Nós fomos em 2019 para os Jogos Mundiais, acompanhar os Jogos Mundiais, porque tinha algumas seleções que a gente ia classificar para a Paralimpíada, né? Então foi eu com o Jonathan para os Jogos Mundiais acompanhar, filmar as seleções. E lá o treinador da China, aonde eu ia, ele ia junto. Impressionante. Só que ele não falava nada de inglês, eu não entendia nada do que ele falava e ele ficava conversando comigo em chinês. E eu olhava lá e falava, putz, o que esse cara tá falando? Tá te convidando para ir para a China. Foi. E aí eu tentei mostrar para ele, né, que eu tinha um trabalho, mas aí ele foi tentando falar, pô, eu não sei nada de inglês, não entendo nada. E aí eu falei, se eu te mandar, você consegue um tradutor? Ele falou, não adianta por causa do satélite. Foi até engraçado a cena, para não falar cômica, né? Como é que é, ô Tozinho, só um recorte aí. Como é que é o goalball na China? Porque em outras modalidades, eu acompanhei, por exemplo, o futebol, em muitos momentos. Cada vez que eu chegava num lugar, a seleção da China era diferente. O goalball não está muito diferente disso, não, viu? Tem a basezinha deles lá, que são 2 ou 3 jogadores, mas toda competição aparece 1 ou 2 jogadores diferentes lá. É sempre assim, eles têm a base, mas está sempre 2, 3 jogadores diferentes. E jogadores bons, viu, João? Nível? De alto nível. Olha, para a gente pensar, né? Em 2008, eles foram campeões paralímpicos. Um país que, de certa forma, não tinha tradição em Paralimpíada. Foi campeão em 2008. 2010, em 2008, eles fizeram a final com a Lituânia. Ganharam da Lituânia. Em 2010, em Sheffield, no Campeonato Mundial, eles perderam a final para a Lituânia, do Mundial. Ou seja, 2 competições importantes. E agora, eles foram medalha de prata nos Jogos Mundiais. Né? E estão classificados para a Paralimpíada. É um time que dá trabalho, não é tão simples não, viu, João? É um time trabalhoso. É muita gente, né, Tozinho? Muita gente, né? Muita gente, exato. 1 bilhão de pessoas. É muita gente. São muitas pessoas com deficiência, né, João? E dizem, eu nunca fui à China, mas dizem que eles têm lá, nós temos aqui um centro de treinamento, né? Exato. Referência para o esporte paralímpico, graças a Deus. É muito importante, bom. Nossa Senhora. Eu que lá de trás, né, perseguia essa coisa, né? A gente tem que ter um centrinho de treinamento, tanto que fui construir lá o Centro da Andef, que foi o primeiro aqui no Brasil, mas é muito longe daquilo que é o CT Paralímpico hoje. Mas na China diz que tem um em cada esquina. É isso aí. Foi que nós vimos também, que eles têm vários centros de treinamento, né? E se a gente pegar os Estados Unidos, também não é muito longe disso não, viu, João? Os Estados Unidos, pode ver, só que eles trabalham junto o Olímpico e o Paralímpico, né? São vários centros de treinamento que envolvem o Olímpico e o Paralímpico. E tem uma tradição também, né, Tozinho? Que a gente aqui, né, lá o menino começa lá na escola, né? É difícil de você encontrar uma escola americana, lá no fundamental, que você não tenha
a possibilidade de fazer o esporte. Tem uma quadra, muitas vezes tem uma pista, né? E aí assim vai, né? E daqui a pouco o cara está se aprimorando porque a universidade não é pública, ela é privada e ele precisa de arrumar um jeito de ter uma bolsa. Como é que ele vai ter uma bolsa se não é jogando, né? Praticando uma modalidade de esporte para defender as cores da universidade. Mas vamos voltar para a tua tese. Olha que interessante isso aí, João, para a gente pensar, né? Observa que o esporte olímpico brasileiro, ele começou a dar uma grande evoluída. Pode ver que depois de 2000, nós demos uma grande evoluída. Justamente por quê? Porque começou a acontecer a profissionalização do esporte. Se a gente pegar aqui em São Paulo, né, era muito forte jogos regionais e jogos abertos, que as cidades começou a contratar atletas e aí começou a dar uma desenvolvida no esporte, porque o atleta começou a ter uma renda para poder treinar, né? No esporte paralímpico, se a gente analisar, isso aconteceu recentemente. A gente vê que hoje muitos atletas estão jogando por grandes clubes, né? Por quê? Porque começou também a profissionalizar o esporte paralímpico. E isso é importante. E se a gente analisar, né, o quanto que você lá atrás brigou para que isso acontecesse, né? Hoje a gente tem os clubes aí que estão profissionalizando os atletas, né? Colaborando ainda mais com a renda dos atletas. Isso é fundamental justamente por aquilo. Atleta precisa treinar, precisa ter condições para que dê qualidade para ele. Eu acho que a Bolsa Atleta ajudou bastante também, né, Tozinho? Sim, sim. Apesar de não sofrer reajuste, né, há mais de acho que 10 anos, mas ela é uma possibilidade concreta do sujeito melhorar suas condições de treinamento, né? Eu me lembro da delegação de 96 em Atlanta, em que nós tínhamos, né, levamos todos os meninos, né, pré-selecionados para o laboratório da Escola Paulista de Medicina, lá com o doutor Marco Túlio, o doutor Antônio Carlos. Fizemos um programa de suplementação alimentar. O nível da discussão nossa naquele momento era o seguinte: manda o dinheiro para o atleta para que ele compre uma alimentação melhor, né, que ele tenha as condições para ter uma melhor nutrição. Não vamos fazer isso, porque senão a família toda vai acabar, né, consumindo o dinheiro, né, porque Exato. Gente das camadas mais baixas. Vamos fazer o quê? Chegamos à conclusão de que a gente deveria mandar. Contratamos a fórmula em São Paulo para cápsulas, né? A gente mandava comida de astronauta, o suplemento alimentar, o isotônico, o sujeito recebia todos os meses pelo correio na sua casa. Usamos a ciência aí que você tanto falou e tão importante. Nós tínhamos cada atleta pré-selecionado um polar, os técnicos precisavam também se preparar, né, porque ele precisava saber extrair as informações para mandar para o laboratório, para ter de volta as informações, enfim, tem muita coisa. Eu acho que a gente caminhou demais. É um ponto fundamental também, viu, João? A profissionalização dos treinadores. Isso é fundamental. Por quê? Porque, né, não dá mais para a gente trabalhar de forma empírica. Eu acho que é assim. Quando o treinador esportivo começa, eu acho, desconfia. Ou você tem certeza do que está fazendo, ou não faz, cara. Eu sou dessa linha, João. Então, a gente conseguir profissionalizar, né, os treinadores esportivos, isso também é um fator bastante interessante, né? Hoje a gente vê, por exemplo, na CBBV, né, todos os treinadores têm o seu salário lá mensal, que contribui com a sua renda, que vai contribuir, né? O tempo que você está na seleção, você sabe que você tem
aquela verba ali que vai poder te deixar, né? Não vou falar tranquilo, mas alguma coisa você está ali recebendo. Antes a gente não recebia nada, né? Era tudo, né, mais amador. E com isso também, a partir do momento que você passa a ter um salário, que você passa a ter uma renda, também vão exigir mais de você. E se você não se preparar para isso, não serve para o cargo, né? Então, isso é um fator importante. A partir do momento que eu estou conversando com o fisiologista e eu transformar o que ele me mostrou em performance, é um trabalho árduo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso interpretar dados e falar, pô, esse cara pode chegar nisso, esse aqui pode ir mais, esse aqui não sei o que nós vamos fazer, né, para potencializar esses caras. Então, isso é fundamental também para que a gente possa não só desenvolver o atleta, mas desenvolver o treinador. Eu preciso estar em constante evolução junto com eles. Senão, não vai nada, vai ficar sempre no mesmo marasmo, né? Não vai evoluir nada. Ô Tozinho, você, bom, a CBDV, talvez, né, sem menosprezar absolutamente nenhuma confederação de esporte de pessoa com deficiência, né? Eu sou oriundo do esporte de pessoa com deficiência física motora. Uhum. Mas a CBDV, assim, deu um salto, né, de qualidade na gestão, né, enfim. O que você reputa a esse crescimento da CBDV? João, Dos pontos cegos, né, nem da CBDV. Eu acho que um fator é fundamental. É abraçar a causa. No qual sentido? Todos, né, que foram presidentes, que passaram aí pelo esporte, pensar sempre em quem? No atleta. Ele fazer o máximo para que o atleta esteja em evidência, o que a confederação vai fazer para cada vez mais dar para que você tenha qualidade no seu treinamento, que esse atleta possa, né, desenvolver cada vez mais. Eu acho que esse é o grande barato. Eu vejo todas as pessoas que trabalham na CBDV, o quanto de empenho que eles têm diário para que a gente possa ter o máximo. Eu não estou falando só do goalball, eu estou falando do futebol, eu estou falando do judô. João, nós estávamos em uma pandemia e a CBDV foi lá e continuou, fez um salário à parte para todos os membros da comissão técnica. Aonde que ia acontecer isso, João? Você entendeu? Viu? Por quê? Porque muitos deles só recebiam aonde? Nas fases de treinamento. Né? Ele recebia por RPA. O Prolabore. Prolabore. Não está tendo fase de treinamento. O Zé Antônio foi lá e criou isso. Nós vamos dar um pagamento mensal para todos os membros das comissões técnicas. Isso, para mim, mostra o quanto que eles querem, quanto que eles estão empenhados em valorizar todos os profissionais que lá estão. Não é valorizar o Alessandro, o Fábio, o Jaime, o Diego, não é. É valorizar todo mundo. Isso, para mim, foi fundamental e, na verdade, acho que a gente só tem que agradecer tudo que eles estão fazendo para que cada vez mais, né, a gente possa mesmo ser uma confederação muito forte. E digo mais, João, se a gente pegar a CBDV nos Jogos Paralímpicos, olha que a gente fica na frente de muito país, hein? Só a CBDV fica na frente de muito país. Ô, Tozinho, bom, nós estamos aqui caminhando já para, né, o final do nosso papo. Queria agradecer a você por esse papo tão agradável, né, que tivemos aqui ao longo de já 1h05. Passa rápido, né, o tempo. Passa rápido demais. Eu acho que é bastante esclarecedor, né, o papel, né, da academia, dos profissionais de educação física no desenvolvimento do esporte. As pessoas estão ansiosas, né, porque daqui a pouco a gente tem aí definição do Campeonato Brasileiro, né, da modalidade que mais desperta o interesse, né, do
dos brasileiros, né? Eu vou estar aqui torcendo pelo Flamengo, sem menosprezar o São Paulo, muito menos o Internacional e absolutamente ninguém. Mas agradecer imensamente, dizer que na semana próxima a gente continua aí por essa área, pela área técnica, porque nós vamos conversar com o professor Ulisses, lá do CETEF, de Brasília, né, que é uma figura também histórica, né, do nosso movimento, fazendo esporte para todas as áreas de deficiência, né, no CETEF já há muito tempo. Então, deixo aí a palavra contigo para que você fale aí o que você acha que faltou a gente falar aqui e também fazer aí sua despedida. João, eu estou muito feliz de bater esse papo com você, porque para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Porque quem ama o esporte paralímpico, quem conhece a história do esporte paralímpico brasileiro, sabe o que você representa para todos. Não é só para uma modalidade, é para todo o esporte paralímpico brasileiro. Você é uma referência sensacional e todos que amam o esporte paralímpico sabem disso. Uma outra pessoa que eu gosto muito, que eu sempre encho o saco dele, ele não está aqui, mas eu gosto muito dele, ele sabe disso. O professor Paulo Miranda também é uma referência no esporte paralímpico, né? O que ele já fez pelo esporte paralímpico, ele é uma referência, é um fenômeno. E agradecer imensamente, mandar um beijo para sua esposa, que ela mandou um parabéns aí pelo doutorado, um beijo para a Tânia, faz tempo que eu não a vejo, né, Tânia? Faz muito tempo, mas um beijo também. E mandar um beijo para minha sogra, viu? Minha sogra tá ali, a Eleni Pavan é minha sogra. E ela, toda vez que eu estou fazendo alguma live, alguma coisa, ela tá ali sempre mandando um beijo. Né? Ela é sensacional. E, João, obrigado pela oportunidade. E uma coisa que eu falo para todos, o esporte paralímpico brasileiro hoje é uma potência mundial. É uma potência mundial porque nós temos um Comitê Paralímpico Brasileiro, no que eu estou ligado, uma Confederação Brasileira de Esportes Deficientes Visuais, que trabalham em prol do atleta com deficiência. Se a gente continuar nesse ritmo, né, pode ter certeza que daqui a pouco nós não vamos chegar a ser 8º, 7º, daqui a pouco nós vamos estar em 3º, 2º, e vamos se tornar exatamente estar ali entre os 5 maiores do mundo, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, um beijo para todos aí que acompanharam a live, foi muito gostoso. E, João, o que você precisar, você sabe que você tem um amigo aqui, pode contar comigo. Obrigado, Tozinho. Forte abraço. Obrigado a vocês todos que nos assistiram. Estamos aqui. Muito obrigado.